Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Vou te mostrar como ter lucro com uma criação de ovinos, com muita informação sobre todo o processo, inclusive mostrando as linhas de créditos do governo para você que vai começar do zero ou com pouca experiência. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. A criação de ovinos é uma das modalidades mais antigas do Brasil, graças à versatilidade dos animais. Eles podem ser criados para abate, produção de lã ou comércio de leite. São diferentes formas de lucrar e é justamente por isso que se torna uma atividade tão lucrativa aos criadores. Por que criar ovinos? Ruminante de porte médio e rústico, os ovinos são adaptáveis a climas variados e a alimentos diversos, além de possuir um ciclo de reprodução acelerado. Com vacinação correta, principalmente das verminoses, basta manter a boa higiene do local de manejo, seguindo as recomendações sanitárias necessárias, que os ovinos criam e recriam sem maiores problemas. Magra e de fácil digestão, a carne de ovino tem sabor marcante e grande valor nutritivo. Seu consumo é mais popular na região Nordeste e no Sul do Brasil, porém seu baixo teor de colesterol e gordura saturada, somado à maciez dos cortes, tem agradado ao paladar dos consumidores de todo o Brasil, que buscam mais qualidade na proteína de origem animal. O preço da carne ovina é maior do que a bovina, suína e de frango, o que gera ótimos rendimentos ao produtor. A demanda está em alta e a produção interna não consegue atender aos pedidos, sendo necessária a importação de carne do Uruguai e do Chile. Eles também fornecem couro de ótima qualidade para a indústria calçadista. Já na região sul, os rebanhos destinam-se à produção de lã fina, que é exportada para vestuário. O leite de ovelha, utilizado para a produção de queijos e derivados, possui elevado teor de proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, sendo muito utilizado por pessoas que possuem algum tipo de intolerância ao leite de vaca. Aproveita-se também a tripa do cordeiro para preenchimento de salsicha e linguiça, e também o esterco, usado na adubação e preparo do solo. Vamos agora aos 6 principais itens para quem deseja iniciar uma criação de ovinos em sua propriedade. Número 1. Sistemas de produção. Extensivo, animais criados soltos no pasto. Sistema tradicional, mas não é muito recomendado, pois ocupa grandes extensões de terra, aliado com baixa produtividade. Semi-extensivo, rotação dos animais, sistema inteiramente a pasto, mas com rotação dos animais nos piquetes. Mais animais por área, com o controle maior da pastagem. Semi-intensivo, animais confinados à noite. Os animais passam o dia no pasto, com piquetes, mas são recolhidos à tarde no aprisco. Vantagem de melhorar o índice reprodutivo e maior controle sanitário, com melhor relação custo-benefício. É o sistema mais usado e indicado. Intensivo, animais confinados. As reses ficam presas o tempo todo, com água e alimentos servidos no coxo. É o sistema de maior produtividade, maior número de animais por área, melhor controle sanitário, mas também é o sistema com maior custo na alimentação e na estrutura, demandando ainda maior mão de obra. Número 2. Estrutura e instalações. Após a escolha do sistema, a construção das instalações vai seguir o sistema de criação adotado. Para o sistema extensivo, a construção é muito simples, bastando cercar uma pequena área para garantir a segurança dos animais no período noturno. Já para os intensivos, o aprisco deve ter espaço suficiente para os animais ficarem confortáveis, além de coxos de comida e bebedouros. Número 3. Escolha das raças.
A grande variedade de clima existente no Brasil exige a escolha da raça de acordo com o clima e a região em que se deseja produzir, procurando aquela que se adapta melhor às condições climáticas. Deve-se considerar também a disponibilidade de animais da raça desejada na região e do sistema de produção a ser definido, pois isto garante um investimento mais bem aproveitado e maior chance de retorno financeiro. Lembrando que as raças que produzem muita lã ficam melhor em climas mais amenos, e as que possuem pouca lã ficam melhor em locais quentes e secos. As raças mais criadas para a produção de carne são a Dorper, produz 1,4 crias por parto, de porte avantajado, pesando os machos de 80 a 120 quilos e as fêmeas de 60 a 90 quilos. A Santa Inês, que produz entre 1,2 e 1,4 cordeiros por parto, de grande porte, com peso médio de 80 kg para os machos e 60 para as fêmeas, e também com excelente capacidade leiteira, além da carne ser de uma qualidade incomparável. E a Nova Morada, nativa do Nordeste brasileiro, sendo muito rústica, apesar do porte menor e com peso médio de 50 kg para machos e 35 para fêmea. Produz 5 crias a cada 3 partos e com a carne com grande aceitabilidade no mercado. Há também a Hampshire Down, Suffolk, Ile de France e Texel, cada uma com suas características próprias, mas todas com ótimo rendimento de carcaça e carne muito apreciada pela maciez e textura diferenciada. A proporção entre machos e fêmeas é de um macho para cada 10 fêmeas, mas o macho somente pode ser colocado com até 40 fêmeas e sem problemas de fertilidade. Número 4. Alimentação de ovinos. As pastagens representam a forma mais prática e econômica de alimentação de ovinos. Entretanto, os pastos devem ser cultivados e irrigados com a adoção de piquetes rotacionados. Assim, consegue-se altas taxas de lotação que atingem de 15 a 40 ovelhas por hectare, proporcionando ainda a produção adicional de significativa quantidade de feno. O criador deve também suplementar a alimentação com silagem, feno, volumoso picado, farelo de soja, milho quebrado ou ração. No entanto, a aquisição de concentrado diminui o lucro da atividade, uma vez que cada animal consome, em média, 600 gramas de complemento por dia. Número 5. Cuidado com as doenças em ovinos. Contar com um serviço médico veterinário para avaliar a saúde dos animais mensalmente é primordial para uma criação livre de doenças. O desenvolvimento saudável inclui a limpeza do criadouro, retirando estercos que propiciem a proliferação de bactérias em coxos ou bebedouros. Número 6. Mercado para a venda dos produtos. A questão comercial constitui um problema para muitos produtores. É importante buscar informações se o produto vai ser facilmente aceito pelo mercado. Quem trabalha com animais não pode esperar uma fase favorável para vender o produto. Não há como guardar os animais e simplesmente esperar. Significa prejuízo o consumo de alimento além do necessário para atingir o peso de abate de um cordeiro. Entre os fatores que limitam a comercialização da carne de ovinos estão o abate clandestino, baixo padrão racial dos rebanhos, irregularidade no fornecimento de carne e elevado preços praticados no mercado, impossibilitando, desse modo, a ampliação comercial e diminuindo a competitividade com outras carnes. Existem indústrias processadoras que fazem a compra de cargas fechadas de cordeiros para abate, garantindo uma comercialização mais segura e incentivando toda a cadeia da ovinocultura de corte. Dicas: é preciso gostar da atividade e reconhecer um bom animal. Se os animais forem ruins, a produção vai ser ruim, tanto de carne ou de lã. O segredo é ter animais de boa genética
e ir sempre melhorando com os cruzamentos, evitando de comprar animais olhando somente o preço. Buscar fornecedores idôneos. Para garantir a fidelidade do consumidor e garantir o sucesso do negócio, é preciso qualidade do produto, quantidade de produto para atender à demanda, preço competitivo, propaganda e marketing de venda, praticidade e garantia de acesso fácil e rápido ao produto por parte do consumidor. Comparativo com a bovinicultura. 8 ovelhas comem a mesma coisa que uma vaca. Enquanto o intervalo entre partos de uma vaca oscila entre 13 a 15 meses, o intervalo entre partos de uma ovelha é de 7 a 8 meses, produzido de 1 a 3 filhotes por parto. A gestação da ovelha dura 5 meses e a da vaca 9 meses e meio. O cordeiro desmama com 45 a 50 dias e o bezerro com 7 a 8 meses, e sua terminação é feita entre 90 a 120 dias. Já o bezerro é em torno de 18 meses. Além do fornecimento de carne de alta qualidade, os ovinos ainda produzem leite, mais do que as vacas, se for comparado o peso de cada um. Dados financeiros. Exemplo 1. Sistema semi-intensível. Investimento inicial, R$80 mil. Área, 2 hectares, 20 mil metros quadrados com pasto de boa qualidade. Quantidade de animais 100 cabeças ou 50 animais por hectare, que é um número de alta densidade. Custo de produção, R$ 7,00 por quilo. Custo de alimentação é cerca de 30% do custo de produção. E o lucro trimestral é de R$ 5 mil líquidos, ou R$ 20 mil anuais. Exemplo 2. Sistema semi-extensivo. A rentabilidade foi baseada na produção de 230 unidades, com capacidade de ocupação de 40 cabeças por hectare. O investimento inicial foi de R$ 190 mil para uma capacidade de 400 animais. O índice de lucratividade é de 35,22%, considerado muito bom, principalmente por haver 2 ciclos no ano, com uma receita líquida de R$ 33 mil por cada ciclo, com os 230 animais. O cordeiro de 4 a 6 meses de idade, com peso vivo de até 40 quilos, rende aproximadamente de 15 a 17 quilos de carcaça, dependendo da raça. A taxa de retorno da ovinocultura é de cerca de 22 a 42%, dependendo do sistema adotado e do escoamento da produção, e se mantém acima do boi, e o preço pago pelo quilo do animal vivo é bastante valorizado. Por isso, mesmo que o produtor não abata na fazenda, é um negócio bem lucrativo. Pequenos e médios criadores vêm encontrando na ovinocultura uma opção para diversificação e aumento da rentabilidade. Muitos produtores estão mesclando a ovinocultura com outra atividade, ou mesmo migrando completamente para a produção de carneiros e ovelhas, buscando alternativas mais lucrativas. O retorno financeiro é muito bom, o manejo é fácil, o custo, comparado à bovinocultura, é mais barato e é uma opção interessante para áreas pequenas. O pequeno produtor pode produzir carne de qualidade, manufaturá-la de diversas maneiras, como na produção de embutidos e salames, e produzir melhoradores de rebanho por valores acessíveis e mão de obra simplificada. E-books e linhas de crédito. Para quem se interessou na criação de ovinos, vou deixar na descrição do vídeo 2 e-books mostrando em detalhes toda a cadeia da atividade, inclusive com os nomes e endereço dos órgãos de apoio nos estados. No final do e-book há a descrição completa de mais de 15 linhas de crédito disponíveis para financiamento no Banco do Brasil e no Banco do Nordeste, bem como os requisitos para que você tenha acesso ao crédito e possa montar a sua criação. Vou deixar também na descrição vários links do site dos bancos oficiais,
inclusive da Caixa Econômica Federal, com mais informações atualizadas sobre os financiamentos e os créditos para o custeio de sua criação de ovinos. Bom, esse foi o vídeo em que te mostrei as principais características da criação de ovelhas. Obrigado por assistir e até a próxima!